Onde tá? Bom dia, pessoal. Não? Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Neuro Café que acontece toda terça-feira, 7h30 da manhã, horário de Brasília. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Olá! Hoje o Neurocafé é só comigo. Hoje a gente nem chamou ninguém. Tem um assuntão aqui que eu queria contar para vocês. E por isso viemos aqui pro Neurocafé com essa série aí que a gente vai fazer sobre como que você guia, né, o paciente para que ele consiga ser ele mesmo. E para que você faça isso com você também, né? Afinal de contas, somos todos humanos, todos precisamos, né, de um processo de ajuda mental. Então, muito bom dia, espero que vocês estejam bem, espero que essa seja uma ótima semana para todos nós, uma semana de feriado, né, prolongado. Quem que vai trabalhar sexta-feira aí? Me conta. Quem que vai trabalhar sexta-feira? A gente aqui, sexta-feira passada a gente não trabalhou, né? Então, essa sexta a gente vai ter que trabalhar um cadinho. A Thaís vai trabalhar. Não tem gente que não tem jeito, né? Ó, a Fici, Érica Santana também. A Magi também. Eu trabalho quinta e sexta, Juliana. Por que a Joana vai atender quinta e sexta? Quando a gente faz clínica, né? A gente não tem feriado. Eu tive uma época de clínica, pouco tempo atrás. Antes da minha filha nascer, até minha filha, segunda filha nascer, feriado eu atendi, tudo eu atendi. Depois eu falei, não vai mais dar, gente. 2 filhos não dá, né? Viu? Olha a galera trabalhando quinta e sexta. Uau! Vocês são muito da labuta, né, gente? Muito bem. A gente aqui vai parar na quinta pra ficar com as crianças um pouco, né? Passar o dia aí com eles. E sexta a gente vai trabalhar um pouco também. Ótimo. Então, pessoal, em atendimento. Então, já vamos colocar em prática aqui todo o conteúdo do Neurocafé. E aí vocês podem já aplicar na vida de vocês, com as pessoas que vocês ajudam, com as pessoas do consultório, com as pessoas da empresa, né? Ó, atendo assim também, feriado, dia de sol, de chuva, sei bem como é isso. Eu, gente, na época da pandemia, para dar conta dos atendimentos, que era muito, né? Eu atendia das 7 da manhã, começava a atender às 7 da manhã, porque à noite eu nunca atendi, né? Nunca gostei de atender à noite. Sempre gostei de ficar com as crianças à noite, na época era um filho só. Então, até começava meus atendimentos às 7 da manhã, tava lá eu, o dia amanhecendo e as minhas pacientes, para eu conseguir parar no almoço, ficar com meu filho pelo menos na hora do almoço. E aí eu ficava com ele um pouquinho à tarde, fazia um horário invertido, assim. É assim, né? Vida de psicólogo é assim, a gente sabe bem. Pessoal, então vamos lá. Hoje, deixa eu aumentar o som aqui, eu não sei se vocês estão me escutando bem. Aumentei bem o meu som, também não sei se faz diferença. Hoje a gente vai falar aqui no nosso Neurocafé, como eu tô sem convidada, a gente preferiu não convidar ninguém hoje, é pra vocês irem conversando comigo, porque faz tempo que eu não fico só com vocês, né? Então eu sei que vocês estão aí tomando o cafezinho de vocês, alguns estão indo pro trabalho, alguns estão só escutando, né, do trabalho, mas vamos conversando aqui comigo. Eu preciso ir comendo alguma coisa, gente, eu vou comer uma nozes. Senão caiu dura. Pera aí, deixa eu abrir a janela. Hoje eu acordei com fome, então vamos lá, vamos começar. Tava dando um esquenta aqui pra gente ter tempo também de conversar. Hoje a gente vai falar sobre como que você pode ajudar o seu paciente a ser a pessoa que ele realmente é, né? E eu quando fui definir o tema da live, aliás, o tema dos próximos Neurocafés de hoje, até um mês, né? Já vai ser como se fosse uma série de neurocafés que estão dentro de um mesmo processo de tema, tá? Então hoje a gente vai falar sobre
como que a gente ajuda, né, a pessoa a ser quem ela é. No Neurocafé da semana que vem, nós vamos falar sobre o que impacta no ser da pessoa, tudo através de neurociência. Então a gente vai começar a fazer essa construção de impacto de ser, o que impacta, como que a gente explica isso. A gente vai falar de trauma, o que não te falam sobre trauma e que impacta na essência da pessoa. Isso é o Neurocafé da semana que vem. Depois, o terceiro Neurocafé dessa série é o impacto das palavras no nosso sistema. E o último Neurocafé dessa série é o impacto do ambiente e do hábito no nosso sistema. Então, eu montei uma série, vai acontecer toda terça-feira, mas para vocês também entenderem que isso como quase como um mini curso, né, se a gente for pensar, tá? Então, não percam essa série para que vocês consigam fechar aí algumas lacunas, talvez de dúvidas que vocês possam vir a ter, né, sobre esse processo, tá? Então, a gente começa esse tema com como você pode ajudar nessa construção do que ele é. E por que eu não tô falando na construção do que quer ser? Alguém sabe? Escreva aqui se você sabe. Por que eu não tô dizendo da gente ajudar os pacientes, os clientes, todo mundo, o pessoal da escola, da empresa, a serem quem eles querem? Por que eu tô começando uma série baseada em psicologia e neurociência, falando sobre ser quem se é e não ser quem se quer? Por que vocês acham? Me escrevam aí, que agora vocês são os meus convidados. Vocês vão ter que, conversar aqui comigo. Vou dando um tempo aqui. Tomar um café. Vou explicar. Então, vamos lá. Um dos principais objetivos desse processo, gente, é porque a gente hoje tem um discurso social, né? É muito forte de que a gente pode ser aquilo que a gente quiser ser, né? E dependendo de onde a gente olha desse aspecto neural, que vai para o nosso comportamento, isso pode ser uma verdade, isso pode ser uma mentira. Por quê? O que a gente quer ser, como nós queremos ser, vai depender do nosso nível de consciência do que nós somos e do que nós não somos. E de como nós já nascemos e como nossa primeira infância já nos programou o nosso cérebro para esse processo. Então eu vou falar muito de cérebro, toda vez que eu falar desses temas da série aqui, vai ser voltado a gente pensando ali no cérebro, né, no processo cerebral. Esse cérebro, pensando que o nosso cérebro, o seu cérebro que tá aí, né, ele tá aqui, ele vai contar pra mim hoje, se eu fizesse um scan cerebral, ele ia contar pra mim, ia explicar os meus comportamentos, ia explicar a minha história de vida, ia explicar se eu tenho ou não tenho trauma, ia explicar se eu tenho ou não tenho alguma deficiência de atenção, de emoção, se eu tenho uma predisposição à compulsão, ou se eu já tive compulsões ao longo da minha vida, se eu vivi em ambientes poluídos, se eu vivi em ambientes tóxicos, né? Não só tóxicos emocionalmente, mas também se eu vivi em ambientes de toxicidade, né? De poluição, de mofo, de radiação. Isso tudo deixa uma marca no nosso cérebro, né? Nosso cérebro é uma esponja, basicamente, e ele vai se constituindo, essa esponja vai se estruturando a partir desse processo. Então, quando a gente fala assim, eu posso ser quem eu quero ser, há controvérsias, depende de muitas coisas. E como psicólogo, como neuro também, acho que a gente tem uma pergunta importantíssima da gente fazer pra gente e pros outros quando dizem isso. O que você quer ser tem a ver com a tua essência, com aquilo que você é, ou aquilo que você quer ser, você está construindo em cima do que você acha que será mais bem visto, mais bem amado, mais bem aceito no mundo. Então a gente começa, na verdade, por aí, né? Então por isso que o nome é Quem Você É. Por quê? Porque o primeiro processo, independente de que eu tenho plena convicção que eu quero ser outra coisa que eu não sou, eu ainda vou ter que partir entendendo de maneira física, psicológica
biológica, neural, quem eu sou, como eu funciono. E o que é que vai me dificultar de ser essa pessoa e o que é que vai me facilitar. Então, independente da resposta da pessoa, não, eu quero ser desse jeito porque eu quero, ou eu quero ser desse jeito porque eu acho que eu serei mais aceito, a gente teria que voltar para, bom, o ponto de partida é igual, né? E é muito interessante, né? Porque ao longo do caminho com os pacientes, o que a gente vai descobrindo? E não é só com os pacientes, né, gente? Com os psicólogos, né? A gente fez aí o evento ao vivo com os meus alunos semana retrasada e a gente trabalhou um pouco disso com os próprios psicólogos, né? Porque se o nosso cérebro conta uma história pra gente, tem uma parte do que aconteceu com a gente que aconteceu sem controle, né? A gente não controlou a nossa infância, né? Você não controlou a sua infância, você não controlou a sua adolescência, né? O seu cérebro não permitia que você controlasse. Então, quando você chega aqui hoje, na vida adulta, psicólogo, área da saúde, médico, se você não tiver plena consciência de cada detalhe do que aconteceu com você e de como o seu cérebro pode estar funcionando, você pode ser que ainda esteja vivendo sua vida limitado a essa história e não tenha muita saída até que você descubra o que aconteceu com você, né? E aí estão me perguntando aqui, isso inclui profissão? Por exemplo, adolescente que quer fazer medicina, não tem perfil para disciplina, estudo? Não tem a ver com ter perfil, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira construção do quem você é? Ela passa por um entendimento cerebral. Ela tem que passar por esse entendimento cerebral. Óbvio, hoje a gente não consegue pegar um paciente, levar ele, fazer um scan cerebral e a grande maioria dos profissionais, mesmo se fizesse, não saberia ler esse scan cerebral, então não adiantaria de nada, né? Alguns saberiam ler no sentido de disrupção, não saberiam ler no sentido de como que esse cérebro está conduzindo comportamentos, escolhas, jeitos de ser. Mas a gente precisa entender, no mínimo, desse desenvolvimento cerebral. Então, coisas que a gente precisa começar a entender e que a gente vai construindo nessa... como se fosse uma anamnese, né? Mas não é bem uma anamnese, porque é bem focado para esse processo de entender quem você para explicar como você está funcionando. Então, a gente começa a falar do que impacta o nosso desenvolvimento cerebral, que está aquém da sua escolha, porque você era uma criança, você não teve escolha, tá? Então a gente começa falando de alguns aspectos e a gente começa tendo que investigar alguns aspectos. Então, o primeiro aspecto é a qualidade de vida, escrevam aí, qualidade de vida que esse cérebro teve, tá? E estão me dizendo aqui, né? Mas nem sempre lembramos do que aconteceu com a gente. Quase nunca, né, Cris? Na verdade, nossas memórias aí... a gente não lembra nem hoje do que a gente leu. Se você pensar hoje, ontem eu li uma página de um livro. Você não consegue lembrar de todas as frases desse livro. Então, essa memória realmente não existe. É por isso que em neurociência... Por isso que a neurociência nos ajuda tanto, porque a gente tem alguns dados de parâmetro e esses dados de parâmetro nos ajudam a investigar do presente para que você entenda do passado, né? Então, quando você olha sempre o comportamento da pessoa de hoje, esse comportamento vai te indicar possíveis caminhos do que aconteceu com essa pessoa no passado, porque a gente entende de desenvolvimento cerebral, tá? Então, quando a gente vai ajudar uma pessoa, principalmente um adulto, né, a se compreender na sua essência, a gente começa entendendo ele hoje, que é o que eu chamo de mapa funcional, mas a gente também tem que entender através desse mapa o que levou ele ou o cérebro dele a funcionar do jeito que ele está funcionando hoje. Então, a gente vai fazer sempre um paralelo, tá? Vou até colocar aqui para vocês. Ó, eu tô escrevendo aqui, ó. Eu gosto de fazer essas listas porque, inclusive, eu mostro para o paciente, fica mais claro, né? Você coloca hoje, isso aqui tá escrito hoje. Tá muito feio fazer outro que não dá para entender que é hoje. Então, ó, assim. Hoje, como eu funciono hoje e como foi a minha vida. Isso aqui é vida, tá? Tá escrito vida aqui, tá? Confia em mim. Mas é basicamente esses dois paralelos que a gente precisa construir, tá? E aí você vai começando a entender
como que esse funcionamento hoje existe. Mas quais são os fatos que nós precisamos entender deste funcionamento, né? Como que a gente entende como a pessoa funciona hoje? Isso é uma boa anamnese, e isso qualquer psicólogo deveria saber fazer, com ou sem neurociência, né? Porém, em neurociência, a gente tem alguns dados importantes que nos levam a compreender a pessoa de uma perspectiva um pouco mais global. Então, a gente tenta entender hoje, né, qual que é o estilo de vida dessa pessoa. E nesse estilo de vida, a gente vai perguntar sobre as escolhas de estilo de vida, né? Como que essa pessoa hoje escolhe viver? Ou é obrigada a viver, porque dependendo da população que você trabalha, ela não é uma escolha, é uma consequência, né? Então, como que essa pessoa escolhe viver ou como ela vive, né? Independente das suas escolhas. Então, por exemplo, o que ela come, isso tudo está em estilo de vida. O que ela come? Quando que ela come, né? Qual que é a frequência de alimentação dela? O que ela toma? Se ela faz atividade física ou não? Quantas horas por dia essa pessoa trabalha ou estuda? Né? Quanto por dia ela aplica cognitivamente? Ou busca alguma coisa, né? Se ela cuida da casa ou não cuida da casa, se ela tem filhos ou não tem filhos, se ela leva os filhos para passear ou não leva os filhos para passear, se ela fica mais dentro de casa ou mais fora de casa. Isso tudo são perguntas que a gente vai fazendo, e por que elas são importantes? Quando a gente volta para o processo de vida, agora a gente vai fazer o paralelo, uma das coisas que a gente sabe que mais influenciam a saúde do nosso cérebro e, consequentemente, do nosso corpo, e influenciam as nossas escolhas de vida, é a qualidade de vida que o nosso cérebro teve no passado e que ele tem hoje. Então, se eu já começo a... E o que é uma qualidade de vida, tá? A gente vai ter no episódio 4, a gente vai falar só sobre isso, bem profundamente, para vocês entenderem qual que é esse processo no cérebro. O que acontece no cérebro, mas basicamente é a gente entender aquilo que está influenciando e que nos influenciou a vida inteira, mesmo que a gente não tivesse esse controle, que é o contato ou não com ambientes puros de poluição, puros de radiação, puros de mofo, puros de sujeira, né, puros de contaminação. Então, óbvio que a gente vai colocando, vai entendendo que populações menos favorecidas economicamente, populações pobres, elas terão já um prejuízo de estilo de vida inato, né? Porque elas não têm esse controle e o cérebro delas, com certeza, já vai funcionar de uma maneira muito diferente para pior, porque o que a gente respira, a qualidade do ar que nós respiramos, influencia na nossa constituição cerebral e na nossa inflamação cerebral. Ela nos inflama, né? Então, quando a gente fala, por que é tão importante a gente saber o estilo de vida da pessoa hoje e durante a infância dela, quando o cérebro estava na sua primeira formação, na infância e adolescência? Porque tem um processo inflamatório ou não inflamatório. Então, se a pessoa viveu nesse processo inflamatório, na poluição, na pobreza, com contaminação, com bicho, com água suja, né, sem saneamento básico, ou às vezes as pessoas que viveram em condições muito específicas, fora da natureza, porque a natureza ela tem, eu vou explicar isso no episódio 4, mas ela tem esse processo regenerador mesmo do nosso sistema nervoso, ela vai ter uma predisposição muito maior a ser uma pessoa que desenvolveu um cérebro mais inflamado, e esse cérebro inflamado vai muito possivelmente ditar as escolhas dela da vida adulta, mesmo que ela não viva mais nesse ambiente tão ameaçador, tão poluído, tão pobre. Então, muitas vezes, isso não é uma regra, mas porque é tão importante a gente perguntar. Porque mesmo que essa pessoa hoje viva muito bem, e num ambiente muito puro, e comendo comida de verdade, ela não come porcaria, ela não come industrializado, que é muito difícil. Ela não bebe bebida alcoólica, ela não come açúcar, né? Eu vou falar exatamente quais são as coisas que fazem mal pra gente no episódio 4, mas e a gente meio que já sabe, né? E aí ela faz atividade física, o cérebro dela pode ter se reconstituído um pouco, porém não muito, porque ele tem essa marca inflamatória desde ali da sua infância, né? Então essa pessoa que teve uma marca inflamatória
desde a sua infância, nesse sentido de estilo de vida mais degradante, ela terá que fazer um esforço muito maior para ter um cérebro saudável do que a pessoa que não teve. Por quê? Porque ela vai ter que lutar contra o próprio corpo, contra aquilo que o corpo aprendeu. Vocês entenderam isso? Então, só de entender as escolhas das pessoas hoje, na vida dela de hoje, a gente já vai começando a entender como ela está funcionando. Então, se a pessoa, por exemplo, não come bem, ou come muita comida que não é comida, ela come açúcar, ela toma muito café, ela bebe, mesmo esporadicamente, não precisa ser sempre. E ela sempre fez isso, né? O que até um tempo atrás a gente não via mal nenhum nessas práticas. Hoje a gente já sabe que elas são deletérias para o nosso sistema mental e para o nosso cérebro. A gente já sabe que essas escolhas estão sendo ocasionadas por um hábito de precisar desses alimentos, desse tipo de vida, para que ela funcione bem. E aí, essa é a primeira informação, e isso não é o nosso biologicamente natural. Né? Então, o que é o nosso biologicamente natural? Era a gente buscar aquilo que é da natureza, aquilo que é limpo, no sentido de poluição de comida, de veneno, né? Esse seria... Mas a gente não faz mais isso há muitos anos, é muito difícil se achar, né? A gente faz isso quando tem muita consciência. Então, você já começa a entender os horários que ela come, se ela faz atividade física, se ela não faz, por que ela faz. E só nos hábitos de estilo de vida, você já começa a ter uma ideia de como essa pessoa está funcionando. E aí, qual que é a grande questão disso ter a pessoa que eu sou? Porque isso é a pessoa que eu sou? Sim, né? É uma versão minha, talvez um pouco inflamada, mas é uma versão de quem eu sou, muito possivelmente inflamada. Muito possivelmente sem usar a minha energia mental, porque todo esse estilo de vida ele vai me deteriorando, vai fazendo com que o nosso cérebro não consiga performar bem, com que a gente não tenha atenção concentrada bem, com que a gente se perca nos processos, com que a gente tenha mais cansaço do que precisa. Aí tem que entrar sono aí também, né? Se o meu sono não tá bem, é a mesma coisa. Então, a pessoa se eu tenho um estilo de vida um pouco desajustado, um pouco, não é muito não, a pessoa que eu sou hoje já não é a pessoa que eu sou na minha totalidade. Então a gente já começa a entender esse processo. Eu acho isso, tem muita gente que fala, a gente não pode mais nada, essas informações fazem a gente não viver, não pode mais comer nada, não pode mais tomar nada. Eu tendo a achar o contrário, eu tendo a achar que a gente ter esse tipo de informação nos dá um tipo de liberdade de escolha, né? Por quê? Porque ao longo do tempo, se eu modifico só esse estilo de vida, esses hábitos, eu já vou modificando as minhas sinapses cerebrais, eu já vou modificando e desinflamando o meu corpo, desinflamando o meu cérebro, né? Porque o cérebro, ele inflama, ele é dos órgãos que mais inflama, inclusive. E só de fazer este processo, e aí eu repito, né? A pessoa que teve uma infância um pouco pior vai ter que fazer ele de uma maneira mais rígida e mais tempo, provavelmente, do que uma pessoa que não teve. Mas só de fazer esse processo, depois de algum tempo, eu já começo a me sentir mais dona de mim mesma, dona do meu corpo, dona das minhas escolhas, só de desinflamar o meu sistema através do meu estilo de vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu acho que é uma escolha que a gente tem e muita gente vai escolher, não quero parar de tomar café, não quero parar de beber bebida alcoólica, não quero parar de comer doce. E aí, ok, mas é uma escolha da pessoa. Só que quando a gente explica os efeitos neurais desse cérebro, e eu vou explicar sobre hábitos do cérebro no episódio 4, tá? Hoje eu vou dar a geral e aí a gente vai fazendo essa série. A gente consegue ir ajudando a pessoa a diminuir, a gente consegue ir ajudando a pessoa a querer lutar por si mesma. E a gente começa a fazer as pessoas a entenderem uma coisa que até hoje não tá clara para ninguém, mas a neurociência deixa isso muito claro, que é a maneira que seu cérebro está constituído e o que você coloca dentro dele para funcionar determina os nossos comportamentos. Ponto. Né? Deixa eu ver o que vocês estão me escrevendo. E quanto à informação de qualidade de vida é importante para compreender, porque não podemos avaliar conquistas pela meritocracia, não mesmo.
Principalmente, né, quando a gente tem essa visão de que as pessoas que tiveram uma infância economicamente menos favorecida têm menos chances cognitivas de se dar bem. Elas têm. Isso é um fato, é pesquisa, muita, não é pouca, né? Pesquisa. Então, também pra gente entender como que a gente precisa mudar o contexto social, né? Como que o mundo precisa mudar, né, gente? Então, vamos ver aqui. Não temos como alterar o passado, mas com informações e consequências podemos mudar a partir de agora. E eu acho que essa ideia, ela é muito importante, sabe? Calma que agora a gente vai entrar em outras coisas, tá? Deixa eu só ver aqui. A Tati tá acolhendo aqui a pessoa, possivelmente terá um pouco mais de dificuldade, mas não está condenada, né? Isso mesmo. A gente não tá condenado a ser aquilo que nós fomos criados a ser. E, aliás, o motivo dessa série, o motivo da psicologia existir e da própria medicina bem aplicada é esse. É mostrar pra gente que a gente tem uma explicação de por que a gente funciona assim. E a partir exatamente dessa explicação, eu posso sair de uma condenação com ajuda e com informação. E aí a área da saúde, na minha opinião, está aí para isso, né? A gente precisa ajudar e informar, né? Porque não é só falar agora decide, faz, né? O que eu quero que vocês entendam aqui nesse processo dessa série de Neurocafés é que não faz parte só de uma decisão se eu não tenho a consciência de como eu estou funcionando. Então, a gente precisa construir esse funcionamento da pessoa, tá? Café uma vez por dia faz mal? Débora, não. O café, na verdade, a gente tem aí até 100 miligramas por dia. Não altera teu sistema mental, não encolhe seu cérebro e tudo. Agora, se a pessoa tem ansiedade generalizada, se a pessoa tem TDAH, se a pessoa tem pânico, aí não, a gente recomenda que não use café, tá? Exatamente porque ele tem como ele é um estimulador, ele também é um estimulador que na medida que você toma muito, mais de 100 miligramas por dia, aí tem estudos que vão falar um pouco mais do que isso, outros estudos vão falar um pouco menos do que isso. Ao longo do tempo, ele tem o efeito de diminuir o seu cérebro, diminuir sua massa cinzenta, diminuir sua capacidade de sinapses, inclusive, e o seu aprendizado, tá? E ele tem um efeito estimulador, então quem já tem o cérebro muito estimulado, não deve usar estimuladores, tá? Aí. Por isso, de muitos diagnósticos realizados tardios, é mais difícil e tal. Tenho uma filha que faz primeiro ano de psicologia. Gostaria de enviar a sua live, você deixa salva. Ela vai ficar no YouTube, tá? As minhas lives vão pro YouTube depois todas. Pode substituir por algum chá, por qualquer um que não tenha cafeína, tá? Ou até café sem cafeína, se você fizer muito questão de tomar café, né? Mas enfim, aí até você pode falar com uma nutricionista pra ver o que é melhor pra você, né? Mas a questão é da cafeína, a quantidade de cafeína no café. A mesma coisa com a Coca-Cola. A Coca-Cola também tem essa quantidade de cafeína, né? Então você também não deveria tomar esse processo aí, tá? Falando de cérebro, não tô falando de corpo, saúde intestinal, nada disso, tá? Porque se você falar com algum nutricionista, ele vai te dizer pra você não tomar algo que não é algo. Então ele vai falar assim, é melhor que você não tome café, ou eu prefiro que você tome um café do que você tome um descafeinado. Não sei porque, não é da minha área, tá? A gente aí tem que falar com o Nutri. Mas vamos lá, a gente falou só de estilo de vida até então. Mas vejam que só com essa fotografia de estilo de vida, a gente já dá a possibilidade do paciente descobrir muito sobre os porquês das escolhas dele de hoje. E aí a gente já começa a fazer perguntas do passado. Então agora a gente vai para a lacuna de vida. Quais são essas perguntas? Como foi a sua infância? No sentido econômico, no sentido de segurança física e emocional, tá? Como foi o seu contato com seus pais? Você tinha eles presentes, não tinha? Eles eram mais rígidos, eles eram mais o quê, né? Como foi o seu contato social na infância? Se tinha, se não tinha. Como foi o seu contato com a natureza, com o ar puro, com uma vida leve, com atividade física, com comida de verdade?
E como foram as suas relações sociais em relação à aprendizagem, se gostavam ou não da escola, se tinha facilidade ou dificuldade de aprender, bullying, essas coisas todas, tá? Por quê? Porque a gente vai montando um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça é entender como eu estou vivendo hoje e por que eu não estou conseguindo ser a pessoa que eu sou ou que eu quero ser. E muito possivelmente a resposta do hoje está atrelada à resposta do ontem, da minha vida, da minha construção desse meu cérebro. Então, o quebra-cabeça que a gente faz é esse. A gente entende o hoje, em cima desse entendimento do hoje, a gente vai perguntando as coisas que nós sabemos que influenciaram esse sistema nervoso. E a gente tem no mínimo 6 pontos aí, eu já vou passar para vocês. E aí a gente vai fazendo esse entrelace aqui através dos conceitos e dos estudos de neurociência que a gente tem. E por isso que eu acho a neurociência, por isso que a neurociência é tão assertiva na construção de quem nós somos, tá? De um jeito que eu nunca tinha visto antes em nenhuma das abordagens, até porque ela não é uma abordagem, não é uma construção biológica. Então, quais são os pontos que a gente sabe que influenciam? Então, primeiro, estilo de vida nesse sentido de um ambiente mais puro, mais urbano ou mais natural. Então, quanto mais urbano, pior a qualidade cerebral, pior a aprendizagem, a qualidade da comida que come, a quantidade de comida que come. Eu já vou falar um pouco disso para vocês, mas é só a gente parar para pensar por que uma pessoa come mais do que seu corpo precisa. Se uma pessoa come mais do que o seu corpo precisa, já existe aí uma disfunção. Porque ela não percebe o momento que ela já está bem. E aí a gente já entende. Então, essa pessoa não está conseguindo ser ela mesma, porque tem algo interferindo no que ela ingere. Ela ingere mais do que necessita. Álcool é a mesma coisa. Por que ela ingere álcool com essa frequência? Qual é essa anestesia? Porque o cérebro dela e o corpo estão precisando, porque ela ingere tanto açúcar. Então, só dessas perguntas a gente já começa a entender esse processo, tá? Então, o primeiro processo que vai impactar é esse estilo de vida, o que a gente chama de ambiente mesmo. O segundo processo é a qualidade parental, a quantidade de carinho, a quantidade de afeto que recebeu dos pais na primeira infância. De apego mesmo, de relações de apego. A terceira coisa é o contato social, a qualidade do contato social, que influencia no nosso sistema, se a gente teve ou não teve. E se foi deletério ou não, se teve bullying ou não, se eu me senti incluído ou não, se eu me sentia pertencente ou não. A quarta coisa é... O que eu já falei aqui? Hoje em dia é a relação com as telas. A quantidade de telas que eu tinha na minha infância, como que o meu cérebro foi se constituindo com esse processo. E a quinta coisa é a presença de traumas, né? Se tiveram traumas de infância ou não, tá? E aí eu vou falar sobre traumas no Neurocafé da semana que vem, o segundo episódio da série, tá? Entenderam? Então, são essas 5 coisas que vão influenciar a constituição desse cérebro, para quem essa pessoa é e por que ela pode escolher ser e não, e também elas vão influenciar as mudanças que essa pessoa precisa fazer. Porque se eu tive esses 5 pontos negativos na minha vida, para eu ser muito possivelmente quem eu sou na minha vida adulta, é um reflexo do que aconteceu comigo. Então, para eu descobrir quem eu sou sem isso daqui tudo, eu vou precisar ir mudando cada uma dessas consequências. Entenderam? Me digam aqui se vocês entenderam. Só para a pessoa descobrir quem ela é. Mas a gente muda no presente. A gente muda, porque olha só, um cérebro que fica retomando uma memória do passado não faz uma nova sinapse de modificação. Um cérebro que entende do que aconteceu com o seu passado e constrói um novo pensamento, um novo jeito de se comportar, um novo hábito, faz uma nova sinapse. Então, para que eu hoje consiga mudar e descobrir quem eu sou, eu vou precisar mudar o agora. Só que para eu mudar o agora, eu preciso entender exatamente como eu estou funcionando agora e os porquês de eu funcionar assim. E os porquês estão na minha história de vida, em como o meu cérebro chegou até aqui. É a gente entender a nossa raiz.
E é a gente tirar um pouco do paciente a culpabilização de ser quem ele é. Então, a segunda pergunta que a gente vai começar a fazer sobre o hoje é a qualidade das emoções, dos pensamentos que essa pessoa tem. O que você sente diariamente, quando você sente? E geralmente aqui a gente precisa de um processo bem estruturado, porque a grande maioria das pessoas não sabe o que sente, não sabe que sente, né? Aprendeu a suprimir as emoções ao longo da vida, o que já é uma disfunção, uma disfuncionalidade, uma dificuldade. E aqui também a gente entra nesse outro lugar, porque se tem dificuldade de sentir, se tem dificuldade de regular, se as emoções estão sempre tomando conta da vida da pessoa, o que é que aconteceu na constituição cerebral? Existiu trauma? Existiu falta de apego lá naqueles 5 pontos? Né? Ou esse cérebro só... Não, eu tinha apego, eu tinha tudo, só que eu estava sempre inflamada, porque eu comia muito mal, porque a gente vivia na cidade. E um cérebro inflamado não regula emoção, não constitui neurônios saudáveis. Mesmo que ele tenha amor, mesmo que ele tenha afeto, entende? Então, olha a importância da gente entender esse processo também para desculpabilizar o paciente. E depois de desculpabilizar o paciente, ajudá-lo a compreender para mudar. Tá? O Cléo Alves, eu tive uma experiência incrível com a neurociência. Conta aqui. Então, essa pergunta sobre a qualidade e a frequência das suas emoções, dos seus pensamentos é muito importante. E a gente já começa explicando, olha, a gente tem uma tendência de pensar negativo. O nosso cérebro, ele é meio que programado para prever perigos. Então, a gente já tem, então não tem problema se você tiver lá uma tendência negativa de pensamentos de que você não dá certo, de que as coisas não dão certo. Então, isso a gente mapeia com o paciente, né? E aí ele vai se percebendo, vai se mapeando. Às vezes ele pode até te mandar áudio, aquele paciente que tem mais dificuldade de escrever, né? Manda áudio sobre amanhã à tarde, o que ele pensou, o que ele sentiu, como que ele percebeu o corpo dele, se tem rigidez corporal ou não. Por quê? Porque as emoções e os pensamentos, eles têm um reflexo no nosso corpo, né? Eles são o nosso corpo. Então, muitas vezes eu não consigo codificar aqui, mas eu consigo codificar aqui a minha dor de barriga, a minha tensão muscular, o meu maxilar travado, né? Isso tudo a gente aprende, óbvio, na aula de neurociência, a gente tem lá no PNP todo esse contexto, tá, pessoal? Mas eu tô dando pra vocês, assim, o que a gente precisaria investigar, tá? Beleza? Vocês estão me fazendo algumas perguntas aqui. Se eu conheço o livro Emocionário, conheço. Acho que dá para usar sim, ele é um bom guia. Ele não vai tratar das anestesias emocionais, mas você pode começar. Deixa eu ver quem que tá perguntando aqui. A Débora. Débora, você é minha paciente, né? Se você usar minha paciente, você é minha aluna, né, Débora? Você tava no evento ao vivo, inclusive, né? Deixa eu ver essa fotinha. É você ou não? Então, se você é minha aluna do PNP, tranquilo, você pode indicar o emocionário para ele. Lá no PNP tem uma lista, tá? De emoções, de corpo. Dá uma olhada lá, se você já viu essa lista, tá na aula de regulação emocional. E aí, se você souber explicar com ele e investigar com ele a qualidade neural desse processo, ótimo, tá? Aí não tem problema. A culpa em excesso é ligado a uma ferida específica. Uma pergunta para uma live toda, isso, né? O exercício de visualização pode alterar a lembrança visual de abuso, pode trazer uma memória de diferença para tratar o trauma? Depende do trauma, depende da pessoa, depende do recurso mental que ela tem hoje, tá? Por isso que eu falo que os exercícios, eles não são assim, tipo remédio, né? Usa isso para tudo isso, não, você precisa saber toda a história do processo, tá? Então, gente, essa questão da qualidade emocional é geralmente onde a gente trava num processo, tanto porque muitas vezes nós, como profissionais de psicologia, não aprendemos a conduzir essa investigação de uma maneira que seja suportável para o paciente ou para os nossos clientes de empresa, de escola e tudo, entendendo da onde ele vem e que faça sentido para as pessoas. Então, quando a gente começa a entender do processo de neurociência e a gente entende que emoção é corpo,
e que emoção tá junto de todo o nosso processo decisório e que o que eu sinto hoje, e se eu sinto muito, e se eu sinto com muita frequência, eu tenho duas questões: ou eu estou vivendo uma situação muito difícil, ou as minhas emoções de hoje são reflexo do que aquilo que meu cérebro não pôde sentir ou aprendeu ou viveu em estados traumáticos emocionais. Que é essa história do cérebro aí, muitas vezes por falta de apego, às vezes por inflamação, pode ser por qualquer um desses 5 pontos que eu passei para vocês. Então a gente vai começando a investigar o funcionamento de hoje das pessoas, junto com elas, isso que eu acho que é um processo mais bonito para mim, fazendo um checklist. Bom, então se você não teve trauma, inflamação, o que você come, o que você não come, e aí a gente começa a dar uma autonomia de funcionar diferente para o próprio paciente, né? Então, essa investigação de emoção, ela muitas vezes toma um tempo, toma algumas sessões, porque o paciente ele tem que se perceber em alguns contextos, ele tem que escrever, ele tem que perceber o corpo, e muitas vezes a gente vai despertar as pessoas para sentir, porque elas não puderam, não aprenderam, ou seguraram por questões de trauma, por questões de falta de relacionamento social, falta de aprender que pode sentir. E muitas vezes, mesmo assim, a gente traz a pessoa para esse contexto de poder sentir, de poder ver o que ela sente, a tristeza que ela tá, a alegria que ela tá, só que ela não consegue regular, ela desregula, ou ela fica na emoção, né? Ela vive na emoção. E aí é um indicador de que tem algo a mais que a gente vai ter que tratar e que essa pessoa, com certeza, não está conseguindo ser quem ela é. Como assim, Franciele? Porque se eu estou em constante processo de desregulação emocional, se eu não consigo ou perceber as minhas emoções, que a grande maioria não consegue perceber, né, gente? Vocês já viram? Você tá lá com a pessoa assim, eu não tô brava. A pessoa não percebe que tá brava, não percebe que tá com raiva, mas o outro já viu há muito tempo. Então, assim, muitas vezes a pessoa não consegue perceber, então a gente precisa levar esse processo, e outras vezes ela percebe, mas não consegue fazer nada. Eu percebo, mas eu não consigo regular. Então eu como, então eu falo, então eu trabalho igual uma pessoa enlouquecida, porque eu não consigo regular. Eu faço exercício, sei lá, né? Cada um vai fazer o que aprendeu, o que dá certo. Então esse processo, os dois, tanto não saber sentir quanto não saber regular, já são um processo que demonstram que esse cérebro, ele não consegue ter essa conexão de perceber corpo e mente. O que está acontecendo com o meu corpo? Ele não está conseguindo ter um entendimento de cenário, nem de fora e nem de dentro, a ponto de se equilibrar. Então, obviamente, essa pessoa não está sendo quem ela é na sua totalidade, porque ela tem uma interferência de uma história de vida, de uma emoção que não regula. E a emoção, quando não regula, ela nos sequestra. A gente rumina nesse processo, e aí eu preciso investigar se isso, inclusive, não é uma patologia, ou traços de uma patologia, ou traços de um trauma, para que a gente saiba tratar, para que a gente dê liberdade e nome para o que as pessoas têm. Tá? Entenderam aqui, gente? Então vejam que só esses 2 pontos de qualidade das emoções e frequência, qualidade e frequência das emoções do pensamento, né? E estilo de vida, isso já dá para a pessoa um indicador de como que ela tá funcionando, e pra gente poder dizer, olha, você não tá sendo você nesse momento, então se você quer descobrir quem você é e quer descobrir a sua essência, a gente vai ter que tirar esses ruídos, são como ruídos cerebrais, tá? Deixa eu só escrever aqui para não esquecer depois no próximo o que eu disse para vocês. Senão eu esqueço, tá? Pronto. Tá. E aí a gente vai começar a tirar esses ruídos. Então, uma das coisas também que eu acho importante da gente entender é que a gente não espera ter um processo todo para ir já ajudando que alguns ruídos sejam retirados. Como assim, Franciele? Se eu vejo que tem um ruído emocional, eu já prontamente falo, olha, vamos permitir tuas emoções, vamos fazer um exercício agora aqui para que você sinta seu corpo, e qualquer coisa que você sinta que está desregulando, você faz uma respiração, você faz isso. Se não dá certo, você me liga, a gente agenda uma sessão, aí você tem que ter a contingência, né? Outra coisa, já vamos mudar um pouco tua rotina, essa tua agenda tá fazendo mal pro teu cérebro. Peraí, eu queria mais leite, tem?
Tá fazendo mal pro teu cérebro. Veja que você não tá podendo ser você. Então vamos ajustar teu sono, vamos ajustar aí tua quantidade de substâncias que você tá tomando. Vamos ficar uma semana te limpando mesmo pra gente ver quem é você sem isso. Vamos ver quem é você sem isso. E, geralmente quando a gente tira esses hábitos de vida deletérios, a pessoa vai entendendo as suas compulsões. E ela vai entendendo as emoções que ela sentia, muitas vezes nem se dava conta e colocava como um tapa-emoção um hábito de vida deletério, que liberava dopamina, que liberava uma sensação melhor do que aquela emoção de solidão, de tristeza, de angústia que estava ali, naquele processo, assim, tá? Entenderam esse processo? Então é muito maravilhoso a gente ir trabalhando dessa maneira, tá? Serei sua aluna um dia, deve ser um presente. E a gente vai abrir, gente, inscrições na Black Friday, é a última turma do ano, e vai ser um pacote nunca antes visto na história da humanidade. Não vai ter desconto de menor valor, tá? A gente já trabalha com valor, mas vocês vão ter uma qualidade diferente do que vocês vão poder adquirir, tá? Vai ser o PNP, vai ser um pacote diferente aí no dia da Black Friday, tá? Dia 24 de novembro, então já tô avisando, já avisem os amigos. Nunca mais vai ter, ano que vem a gente já muda todas as tabelas, tá, gente? Tabela de preço, tabela de tudo, então quem quiser, aproveita. Eu acho que vale, minha dica é que vale a pena, não espere pra comprar ano que vem, porque você vai se arrepender de não ter comprado antes, tá? Então vocês que estão aí dizendo que querem ser sua aluna, tudo já se programe. Deixa eu ver o que vocês estão me escrevendo aqui. Tem um paciente que vive um quadro depressivo persistente e tem uma história de rejeição na infância, quando morou na rua. Como seria possível intervir nessa perspectiva? Quando a gente entra em processos de psicopatologia, a gente vai olhar para essa perspectiva, só que entendendo da especificidade da psicopatologia, tá? Qual que é essa questão? Então, o processo da gente entender o hoje, qualidade emocional, decisões, estilo de vida, ele continua. E só com essas duas perguntas você já consegue ter essa compreensão do passado. E aí você já pode juntar que se essa pessoa... não sei se você é minha aluna, Maria, eu acho que não, né? Porque talvez se você soubesse ter essa resposta, a gente tem aula de depressão lá no PNP e tem todos os master módulos que a gente consegue explicar isso, né? Mas, por exemplo, a pessoa que morou na rua teve uma situação tanto traumática emocionalmente, isso tem uma marca no cérebro, geralmente a gente tem uma marca, a gente vai falar sobre isso no Neurocafé da semana que vem, então venha, tá? É uma marca na área central do cérebro, bem na parte interna de autorruminação. Então, ele já vai ter esse histórico cerebral, ele vai ter um histórico também de que, muito possivelmente, de inflamação, né? Porque ele com certeza inflamou e talvez essa depressão seja inflamatória. No PNP a gente tem duas aulas de depressão, uma que se chama depressão e a outra que se chama cérebro intoxicado. É uma aula de neuroinflamação e depois de depressão com cérebro intoxicado. Assista. Mas olha que importante esse dado. Então veja só, os exercícios mentais são importantes para esse quadro? Claro que são. Mas é importante desintoxicar, desinflamar esse sistema. Talvez mais do que qualquer outra coisa. E aí a gente vai ter o estilo de vida como base de comportamento, um trabalho de emoções e de pensamentos como topo de tratamento, só que você vai ter que desinflamar esse sistema. Um trabalho em conjunto aí. Entende? Coisa que a gente não fala aqui. Pouquíssimos médicos falam sobre isso, né? Pouquíssimos psicólogos, pouquíssimos psiquiatras. Isso é um conhecimento muito específico de quem estuda neurociência e de quem estuda neuroinflamação, sobre o processo inflamatório nas psicopatologias e na depressão. Tem livros e livros sobre isso, mas você tem a aula toda lá pra você sobre isso, tá? Olha a importância, inflamações inclusive de metais pesados, mercúrio, tá? Quem vive na rua. Então, às vezes, a gente dá um outro viés de tratamento. Bom, pessoas, vocês conseguiram entender? Então, olha só como é fácil, mas não é.
E aí a terceira pergunta que eu faço, mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, é a aula da semana, é a terceira aula da série, é o terceiro Neurocafé da série que a gente tá fazendo aqui, a série Ajude Seu Paciente, tá? Inventei o nome agora. Vocês gostaram desse nome? Ajude Seu Paciente, uma série de 4 neurocafés, tá? E aí, já respondo aqui tua pergunta, Suzana. E aí, a última pergunta que é importante de fazer é as frases que ele escutou sobre você, sobre si mesmo e sobre o mundo. Que frases você tem aí? Quem é da TCC vai amar, né? São as frases, as constâncias. Quem é da terapia do esquema também, que são as frases que levam aos esquemas. Que frase você escutou? O que você tem na tua cabeça? Como o mundo é, o mundo você tem que, você é assim, você não pode ser assado. E uma lista de frases. Por quê, Franciele? Porque as nossas frases escolhem os nossos comportamentos. Quando a gente não tem consciência, não é só consciência cognitiva, corporal, emocional, de como elas nos conduzem. Então você vai também fazer essas frases. Como que eu vou trabalhar com essas frases? Eu vou ensinar no Neurocafé 3, tá? Então eu vou repetir aqui para quem chegou atrasado, que hoje a gente começa uma série de 4 episódios de Neurocafé que estão interligados. E qual que é o nome que eu dei? Como ajudar seu paciente. Então hoje eu tô falando sobre como ajudar a ser quem ele é o primeiro processo geral. Semana que vem a gente vai falar sobre o que não te falam sobre trauma que impacta o sistema cerebral. Na terceira semana, o impacto das palavras no cérebro e no sistema nervoso, né? Que aí a gente vai falar disso que eu falei agora, das frases. E na última, o impacto do ambiente e dos hábitos, tá? Será isso. Série Ajuda o Seu Paciente. Aí agora deixa eu ver aqui pra vocês. Como assim neuroinflamação? Se o cérebro inflamar, a pessoa morre. Pode explicar o termo, por favor? Suzana, o neuroinflamação é um termo neurocientífico, médico, de que existem alguns tipos de inflamação cerebral, e não estou dizendo essa inflamação por bactérias, que a gente morre, que a pessoa tem um AVC, não é esse tipo de inflamação. Existe um tipo de conhecimento sobre o que é inflamar um sistema nervoso, que infelizmente a medicina tradicional agora está começando a ver que existe. A psicologia pura nem sabe disso, né? Então a gente tem que entender de neurociência para entender que é um cérebro que começa a funcionar e a se constituir ao longo da vida com coisas que são deletérias ao desenvolvimento desse cérebro. O que quer dizer deletério? Ele vai fazer o cérebro não ter tanta sinapse, ele vai fazer o cérebro não se conectar de maneiras boas, ele vai fazer até o tamanho do cérebro, o cérebro vai ficando torto, encolhido, tá? E isso são, as sinapses, elas ficam esquisitas, ele não produz tanta dopamina, tanta serotonina, isso é um cérebro inflamado, nesse sentido, tá? Neuroinflamação é um termo técnico, tá? Neuroinflamação. Não é meu esse termo, não. É um termo técnico de uma parte, inclusive, da medicina e psiquiatria baseada em conceitos de neurociência, tá? E o outro termo é o cérebro intoxicado. Aliás, tem um livro sobre isso, de cérebro intoxicado, tá? É a mesma coisa. São 2 nomes diferentes para a mesma coisa, beleza? A mesma coisa do nosso corpo, né? Você pensa assim, não tô inflamada, não tô doente, não tô com gripe, mas a gente vai ver teu intestino, deve estar inflamado, porque, enfim, né, tá com desbiose, tem essas questões todas, tá? Tem tratamento, óbvio, né? É até esse processo que a gente tá fazendo aqui. Mas o tratamento, e isso é uma das coisas que vocês vão entender aqui ao longo desses dias, quem é meu aluno já sabe, ele não envolve só o psicólogo, né? Não envolve só o médico, ele precisa ser um tratamento que muitas vezes vai envolver vários profissionais juntos, né? Por quê? Exatamente porque a gente tem nossos limites aí da nossa profissão. Tem coisas que a gente consegue dar, mas eu não posso dar um cardápio pro meu paciente, por exemplo, e nem devo. Que eu posso dizer, café faz mal pro teu sistema nervoso por causa desse dado. Comida ruim faz mal por causa desse dado. Agora, o que você vai comer, você vai ter que ver com uma nutricionista.
ou pesquisar sobre isso, né? Então tem todo esse processo. Então, mas a gente já vai, se a gente fosse endireitando para uma vida mais natural, mais saudável, com sono melhor, sem celular, sem rede social o tempo todo, voltando a comprar livro, gente, voltando a folhear revista, com mais afeto para as pessoas, elas tendo grupos sociais de pertencimento, elas se mexendo, ela vendo luz do dia de manhã. A gente vai falar sobre todos esses pontos nessa série. Ela já ia melhorar muito a porcentagem de inflamação, de potencial de cerebral dela, muito. E isso ia fazer com que essa base de processo faça com que ela consiga entender as suas emoções melhor e, inclusive, produzir os hormônios para que e os neurotransmissores, para que essas emoções sejam reguladas. Então, esse estilo de vida, ele é uma base do processo saudável. Qual que é o porém, e eu acho que esse é algum dos grandes diferenciais que eu trago mesmo, sabe, gente? Que é a pessoa que não está bem, ela não consegue mudar o estilo de vida dela. Então, assim, porque ela não está bem, a cabeça dela não está funcionando bem. Ou ela está esgotada, ou ela está deprimida, ou ela está com uma ansiedade, ou ela está muito só e ela não tem força física, mental, cerebral. Então, eu não posso paralisar o processo dessa pessoa porque ela não consegue mudar o estilo de vida. Muitas vezes o processo psicológico é explicar, fazer o mapa, tudo que vai te melhorar, tudo que te piora, vamos fazer o mapa para você entender. E por onde a gente começa? Às vezes o paciente vai escolher com você. E às vezes vamos começar te dando força mental? Então vamos começar com os seus pensamentos, com a qualidade das suas emoções ou com a sua inflamação. Vamos começar sendo ao médico, fazendo exames hormonais, fazendo exames de taxa de vitamina D. Gente, vitamina D, hoje em dia, psicólogo tem que saber. Vitamina D influencia todo o nosso borogodó de funcionamento. Nosso cérebro, sem o tanto de vitamina D que precisa, não funciona bem. E a grande maioria de nós não tem, né, o tanto de vitamina D que precisa porque a gente não tem muito sol, a gente vive embaixo do teto. Ou porque o nosso intestino está inflamado, não consegue processar vitamina D e aí não consegue também processar serotonina. Isso tudo a gente explica nas aulas que a gente tem no PNP, mas só para vocês entenderem. Vou falar um pouquinho mais disso na aula de hábito, que a gente vai ter que explicar, mas não consigo falar sobre tudo, tá? Mas então assim, faz os exames, vamos ver como é que você tá. Vamos ver se tá te faltando nutriente. Aí a gente muitas vezes então começa por onde dá para começar, trazendo segurança mental, emocional, chão seguro, para que aí aos poucos a pessoa consiga mudar a vida dela, mas a gente vai mudando junto com a pessoa a vida dela, entende? A gente vai falando, tá, então agora vamos fazer planos, a gente faz planos com eles, em cima disso, porque, gente, o paciente só sabendo disso, ele não muda sozinho, tá? Não muda, a gente faz o plano, vamos fazer um plano aqui, ó, vamos começar com o quê? Higiene do sono, vamos largar o celular, isso vai te fazer tão bem, compra uma revista na banca, vamos trocar aí pela revista, tal horário é tal horário, e vamos fazer isso aqui, tal regulação emocional. Uma semana. Então a gente começa muitas vezes fazendo esse plano com o nosso paciente, entendendo, e aí tá o pulo do gato da psicologia e da nossa sensibilidade, entendendo que a gente não pode forçar no paciente um processo protocolar. Os protocolos existem para saber o que dá certo e o que dá errado. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade de esse paciente que não tá bem, por onde a gente começa, tá? Atendo uma paciente depressiva que se alimenta mal, não faz atividade física, faz parte da depressão, né? Está passando por um luto e tem muita dificuldade em se ajudar, né? Então essa daí, aí você vai pegando pequenos marcos para conseguir ajudar, tá? Fran, você fez os seus estudos onde? Eu fiz na Inglaterra, na Universidade de Reading, na Inglaterra. Tá? Quando você faz tudo isso e não vê bem-estar, aí, Rodrigo, não sei se você tá falando de você ou do paciente, né? Existe aí um processo. Primeiro que o bem-estar não faz assim, né? Geralmente, quando a gente vai tirando as anestesias, não vem bem-estar, vem as dores. Aí a gente vai trazendo o processo de regulação de dor, tem várias técnicas de regulação de dor emocional. A gente vai tentando mapear da onde vem essa tristeza que não tem um bem-estar. Muitas vezes inflamação no corpo, no intestino, no cérebro. Então o corpo não conseguiu. Eu tô fazendo um monte de coisa, mas eu continuo inflamado. Muitas vezes um trauma que a gente precisa talvez tratar a raiz, não o processo, mas como que esse trauma se constituiu no sistema nervoso da pessoa. Então também a falta de melhora nos dá uma luz de que
tem algo aqui que eu não tô mapeando, que eu vou precisar mapear. A falta de vitamina B prejudica muito o cérebro, sim. Dá aquela sensação de falta de memória, de fraqueza, tá? Beleza, gente? Então, pra hoje é isso. É pra vocês ficarem aí com o contexto geral. Então, só pra gente revisar, a gente falou aqui de fazer o mapeamento de hoje. Funcionamento da pessoa de hoje, pra depois a gente entender o link da vida, entendendo esse sistema nervoso, tá? Óbvio, gente, eu tô fazendo uma coisa básica, bem básica, no sentido de informações introdutórias pra vocês, tá? E aí nós falamos em mapear estilo de vida, qualidade de emoções, pensamentos e frequência de emoções e pensamentos. E as frases que a pessoa escutou sobre si mesma e sobre o mundo, pra gente entender esse funcionamento dela na totalidade. Investigar 5 dados de infância e de vida adolescente que eu te falei, pra vocês já entenderem possíveis causas e começar a mudar pouquinho em pouquinho, tá? Dr. Cristiano Nabuco, também, o Cristiano Nabuco foi meu professor também há 11 anos atrás, tá? Fran, aonde consigo dados sobre o uso de telas? Sônia, no PNP. Aula de infância, avançado, adolescência e estresse. Tu tem lá dados sobre estudo de telas, tá? Então é isso, gente. Essa live aqui vai pro YouTube, porque ela vai ficar como uma série, e aí vocês podem compartilhar com as outras pessoas no YouTube, tá? E fica mais fácil, inclusive, de compartilhar. Ela fica um pouquinho aqui hoje no Instagram e depois já vai pro YouTube a partir de amanhã, tá bom? Então a gente se vê terça-feira que vem com mais informações. Amaram? Se amaram, gente, dá um coraçãozinho, comenta aqui, comentário de vocês é importante demais, o comentário no gravado, compartilha com as pessoas, tá? Pra gente ajudar mais pessoas, pra gente espalhar mais conhecimento aí. E é isso, beleza? E quem quer entrar aí no PNP já se prepara, dia 24, estamos aí. Beleza? Beijo pra vocês então, tenham uma ótima terça-feira. Se tiverem perguntas sobre o que eu falei aqui, me escrevam essas perguntas nos comentários e a gente vai tentarei responder o máximo de perguntas que eu consigo, tá bom? Beijo. Tchau.